Eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 16, onde diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. O item primeiro se refere à salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará um e amará outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? Disse. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai a vosso pai e a vossa mãe e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude, que me falta ainda. E Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora, muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: É verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Contamos essa passagem em São Mateus, no capítulo 19, versículos de 16 a 24, e Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 a 25, e também São Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 a 25. Essa passagem, quando fala que é o camelo passar pelo buraco de uma agulha, está bem conhecida, todo mundo já sabe, não creio que seja necessário repeti-la. Isso, sabemos que câmbio, ela linha, também tem uma outra versão. O câmbio, aquela linha, aquela corda, que é difícil passar para o buraco da agulha, mas também tem outra versão. Em alguns lugares, aí no Rio de Janeiro, por exemplo, que a Avenida Brasil tem umas saídas que eles chamam de agulha. Naquela época, no local onde eles estavam, tinha aquelas passagens, que é como se fossem uns túneis, que nem o arco tem no Rio de Janeiro. Ali são as agulhas, então para o camelo passar por ali era complicado, porque ele era grande, passavam as pessoas. Tem essas duas versões para o camelo. Mas nós vamos, então, à nossa parábola. A parábola do administrador infiel. Jesus disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador. E este foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: Que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da sua administração, pois já não pode mais ser meu administrador. Disse então o administrador consigo: Que hei de fazer, já que meu amo me tira a administração? Não tenho forças para acabar a terra, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para, quando for despedido do meu emprego, me receberem em suas casas. Então ele pensou, arquitetou um plano, que ele viu que estava complicado o lado dele.
Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse então: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Então disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Porque os filhos deste mundo não são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: arranjai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fosse fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fosse fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nem o servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra está em Lucas, no capítulo 16, versículo 1 a 13. Vamos encerrar então um pouco mais sobre essa palavra. O sentido oculto dessa palavra visa essas duas qualidades, pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade do homem. Quais são as qualidades? É a fidelidade e a infidelidade. Fidelidade é a constância, a firmeza, a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida, seja na abastança como na pobreza, nas eminências dos palácios como na humildade das choupanas, na saúde como na enfermidade e até nos umbrais da morte, como no apogeu da vida. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade, sua firmeza de caráter, ele dizia: quem me separará do amor de Cristo? Então, Paulo estava realmente com Cristo, deixou que Cristo entrasse dentro dele, dentro do seu coração. A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas do homem de caráter? Quais são essas qualidades que são exigidas do homem de caráter? É o reconhecimento. Reconhecer as coisas quando estão erradas, burilar a si próprio, colocar-se no lugar do outro a quem nós acusamos, para então julgá-los e condenar, quando é o caso. A gratidão. Quantas vezes deixamos de ser gratos por favor, uma amizade, um sorriso, a indulgência. Jesus nos exorta, ensina a indulgência. Se temos algo contra um irmão, vamos até ele, em particular, e ali confidencia. Isso faz parte da caridade, do amor, porque a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, obedece à sentença de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Obviamente, quando Jesus diz assim, que nós venhamos a nos igualar a Deus é difícil, mas ele quer mostrar que ali está a bondade, né? Pai, nosso Pai,
celestial, Deus é a bondade. Então nós temos que seguir. E como Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida, seguindo Jesus, nós estamos no caminho para chegar ao nosso Pai Celestial. E pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve, por fim, exortar seus discípulos a se aplicarem nessa virtude que se chama fidelidade, para que pudesse um dia representá-la condignamente, tal como se manifesta nos céus. Fidelidade. Essa é a fidelidade que a gente vê por aí, né? Nesses telefones, né? Tema televisão, o que é fidelidade? Isso é outra coisa. Na essência de cada homem, veja bem, na essência de cada um de nós, cada um ser, nós somos servidores pelo trabalho que realizamos na obra de Deus. Nós todos somos servidores, somos administradores. E, de maneira simultânea, sendo administrador, portanto, cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que age. Nós somos administradores. Quando falamos de administradores, pensamos em administradores de empresa, né? Aquele que tem uma faculdade, né? Mas não é só isso. Todos somos administradores. Somos mordomos do mundo. E o mordomo do mundo não é somente aquele que encarece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência na Terra, cada um de nós, cada um ser, vai dar conta, ou nós daremos conta dos recursos que nos foram confiados. Na verdade, assim, a fortuna e a autoridade não são valores únicos que devemos dar conta hoje e amanhã. É o que se pensa. A administração é fortuna, autoridade. Sabe com quem está falando? O bolso está cheio. Mas não é só isso. A administração é muito mais coisas que às vezes não nos damos conta. Exemplo, o nosso corpo, por exemplo. O nosso corpo é o templo sagrado. Nós temos que administrá-lo. De que forma? Cuidando, indo atrás. Aí se recomendam uma educação física, um exercício físico, uma boa alimentação. Administrando, muitas pessoas sabem que conseguem administrar o corpo. Às vezes vemos na televisão pessoas que se esquecem de administrar, ora por doença, ora por gula. Não vamos entrar no mérito da questão, mas será que estão administrando bem o templo sagrado que é o corpo? A saúde física é um tesouro. Fazemos de tudo que temos direito e que não temos direito. A oportunidade de trabalhar, por exemplo, é uma bênção. Seja onde for, o trabalho digno, o trabalho bem feito, o trabalho no bem, seja numa função assim, religiosa, seja no trabalho que traz o alimento para casa. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Lembramos que Jesus disse: conhecerás a verdade, e a verdade vos fará livre. Ora, conhecer a verdade, aprender. Esse aprendizado é uma porta libertadora que vai nos libertar de quantas mazelas que nós conseguimos no decorrer das nossas existências por não querer aprender, não se dá tempo, não se dá conta. E quando aprende hoje, se esquece amanhã, não pratica. O próprio tempo é um patrimônio inestimável. Nós viemos de numerosas, sucessíveis existências, reencarnações. Será que nós administramos o nosso tempo a cada existência? Só fazemos aquilo que queremos, não ajudamos a ninguém, e às vezes fazemos mal a nós mesmos. O amigo, por exemplo, é um benfeitor,
Temos um amigo, será que nós gostamos do nosso amigo realmente? O amigo só hoje, amanhã não existe mais. Há de se administrar também o amigo, por que não? Mostrar quem nós somos, para angariar a amizade, de certa forma, deixar transpor, né? Translúcida as nossas intenções. A experiência benéfica, por exemplo, é uma grande conquista. Estamos aqui no corpo de carne, nessa passagem terrena, vivendo uma experiência. E quanto de nós deixa passar essa oportunidade? Porque ela tem que ser benéfica. Nós vamos ter uma grande conquista quando demos um passo adiante. Vamos embora. A doutrina nos diz que ninguém, nenhum espírito retrógrado, pode ficar parado quando nós podemos, quem sabe, evoluir um pouquinho mais. E essa experiência que nós temos no dia a dia é importante. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes, com a natureza, é uma glória comum a todos. Mas fica um camarada cego, como é que ele vai conviver com a natureza? Mas ele sente o amor de Jesus, ele sente o amparo, o carinho com os seus semelhantes. Ainda hoje via na televisão um programa, um cego, né, ganhando um cachorro. Está ali, não é um semelhante como espírito, mas é um animal que vai fazer parte para ele, com ele. Então ele está vivendo uma boa parte. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é de suma valiosidade. Nós temos uma companheira aqui na sala, Marli Lemos, ainda há pouco no início conversávamos, ela faz parte de um grupo, é o grupo Fraternidade Guilom do Amém, onde o grupo sai para dar atenção aos drogados. Que coisa bonita. Há 30 anos que ela fazia esse serviço. Drogados, pobres em geral, necessitados. E a hora de ajudar é aos menos favorecidos. Ela e o grupo está fazendo o quê? Está administrando o seu tempo, a sua experiência, administrando a vontade, o desejo de ajudar a salvar aqueles que estão ainda perdidos nas trevas. O chão para semear, a ignorância para ser instruída, a dor para ser consolada, são apelos que o céu ensina sem palavras ao mundo inteiro. Não é para um, para outro, é para o mundo inteiro, todo o mundo. Aí vem a pergunta: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos, no teu caminho? Vela para a tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará um momento em que o poder divino se perderá. Dá conta da sua administração. Todos nós somos administradores e nós vamos dar conta das nossas administrações. E não é só se referindo na parte monetária e na parte da fortuna, na parte dos talentos que às vezes atrapalham. É tudo aquilo que nós temos que fazer do bem, administrar o corpo, a casa. Uma dona de casa não sabe administrar a sua casa, dá confusão. Então, a administração faz parte, em todos os sentidos, para nós, e principalmente quando se trata em coisas do céu. Como tudo, prosseguindo, mana, como tudo na natureza, e como tudo que se faz mistério para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual ou moral, a fidelidade que Jesus nos disse acima vai se engrandecendo em nós à proporção que nela nós aperfeiçoamos. Estou seguindo, viu, mano? Não a adquirimos de uma só vez em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já possui certo grau,
como o administrador infiel da parábola, faz jus à sua benevolência divina. Quer dizer, ele sentiu que estava fazendo alguma mutreta ali, né? Mas devia ser, quer dizer, é um pouco para mim, um pouco para ele, um pouco lá para o patrão. Então ele foi lá, o que ele foi esperto, reduziu o ganho, criou com aquilo uma amizade, né, segundo a parábola, com aqueles que eram devedores. Quer dizer, quando então ele fosse desempregado, né, ele chegaria à casa dos outros e diria: olha, esse camarada aqui é bom, esse cara é legal, tudo bem. Quer dizer, foi meio malandrão, meio esperto. Pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém, ou por outra. Foi denunciado como esbanjador dos bens do seu patrão. Pelo que esse resolveu chamá-lo à hora e perguntou-lhe: o que quer dizer essa denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois dessa forma não podeis mais ser meu empregado. Então ele encostou o administrador no canto. Encostou e vamos ver o que você está fazendo. Você está fazendo direitinho? Está administrando bem? Pensando em mim, em você e nos outros? Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento. Não houve esbanjamento, mas sim facilidade em negócios que prejudicaram o patrão. Ele reduziu, o avô Mascaro reduziu. E ainda por cima não tinha nada por escrito, é tudo no papo. O prejuízo constava de vendas feitas sem o dinheiro e sem documentos. Sem carga de azeite e sem couro de trigo. Era o que tinha, talvez, verbalmente. Tanto assim que, legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor de 50 caros de azeite e 80 couros de trigo, o homem louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Eu já vi caso, aqui é um caso familiar, meu sogro, que o administrador da empresa dele tinha mais dinheiro do que ele. Foram descobrir, o cara já estava com um bom tutu no banco. Foi para a rua, obviamente. Esse aí também já ia para a rua, mas deu uma mexidinha, né? E com isso Jesus se apresentou aos seus discípulos a boa prática comercial do empregado, que não só garantia a empresa que lhe fora confiada, mas também constituía um bom meio de granjear amigos, e disse então aos seus discípulos: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, com as riquezas da iniquidade, para que quando essas vos faltarem, recebam ele nos tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos, eu só não estou falando da vida no dia a dia, estou falando lá, mais tarde, em outro local, né? Porque um homem, quando está despercebido das obrigações espirituais, ele julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos de toda a convenção humana. Aquela velha história, né? Toma lá e dá cá. Entretanto, quando Jesus fala em amigos, manda ver uma parada, viu? Na continuação. Ele se refere a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, ele inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Granjai amigos com as riquezas da injustiça. Amigos são irmãos sinceros, devotados. Vamos buscar essa amizade para cima da gente. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, Jesus não está focalizando em passos celestiais, não. Porque aquilo que você faz é isso. Sempre houver dinheiro querendo comprar tudo de todos. Jesus situou o tabernáculo sagrado aonde? No coração do homem. No coração.
Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assimilam pelo Espírito, ele proferiu as divinas palavras que servem ao nosso estudo. Granjai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Conhecíamos os desvios, que Jesus conhecia as nossas falhas, nossos tropeços, nossas caídas. Ele asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios, esses bens que estão ao alcance de nossas mãos. É claro que vamos ter que aproveitar os bens, nós precisamos. Vou tossir um minutinho, por favor. Obrigado, desculpa. Então se refere àquilo que necessitamos para a vida. Nós somos encarnados, temos uma vida material. Então vamos aproveitar esses bens transitórios, que o bem definitivo e imortal te leva no espírito, não é isso? Então vamos aproveitar esses que estão ao alcance de nossas mãos. Mas vamos mobilizar também esses bens na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados um dos outros. É aquela coisa, né? Ação e reação. Fizemos no passado, tivemos crimes, odiamos, brigamos, mas voltamos à matéria. Então vamos aproveitar tudo que nós temos, que temos à nossa mão, ao nosso alcance, mas não continuar no mesmo degrau, na mesma estaca, para mim. Vamos ajudar um pouco aqueles que precisam, porque aí nós estaremos resgatando algo do passado. Vamos valorizar desse modo a nossa permanência no serviço na Terra, na condição de encarnados, ou mesmo desencarnados. Mas por que desencarnados? Se desencarnados, os espíritos podem muito bem nos ajudar, estando desencarnados, e sabemos que temos essa ajuda. Quantos benfeitores espirituais estão sempre à nossa volta? Está no Livro dos Espíritos, pergunta 459, quando Kardec pergunta sobre os espíritos, se estão à nossa volta, se nos coordenam. E ele, como resposta, que a maioria das vezes nos dirigem. Então, por que não? Encarnados ou desencarnados? E esses desencarnados, muitas vezes, a maioria das vezes, ou muitos, nos ajudam. E com isso vem favorecer, por todos os recursos ao nosso dispor, a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes. Ajudando a elevação dos nossos semelhantes, nós também estaremos lá. É ação e reação. Se faz um bem a uma pessoa, você recebe o bem, não espere que venha alguém te dar alguma coisa, venha alguém apertar a tua mão, não. Você recebe aquele bem, aquele suspiro gostoso, aquele ar que você respira, que isso aí nada mais é do que saúde. Saúde. Embora eu esteja com uma tosse, licença um pouquinho. Mas eu respiro saúde apesar da tosse. Não é? Isso faz parte, não? Tempo frio, umidade, pega a gente pelos pés aqui. Então a gente elevando os nossos semelhantes, nossos amigos, obviamente, nós também estaremos tendo a nossa própria melhoria. E agindo na direção da luz, emanando sempre, seguindo sempre a luz. E quem é essa luz? É Jesus. E vamos amar sempre, porquanto dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis, esses que na qualidade de discípulos mais dedicados, e ainda por cima enobrecidos, mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente a acolher, nos corações deles, convertidos em tabernáculos do Senhor,
que os bons espíritos, aqueles livros encarnados, nós vamos penetrar os seus corações, nós vamos ser convertidos no tabernáculo do Senhor, já se preparando para a eternidade. E com isso, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento, santificação, mas também endossando perante Jesus, perante o Mestre, as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Aspirações e promessas essas que muitas vezes fazemos antes do reencarno. Prometemos mundos e fundos, mas quando aqui chegamos, mudamos nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Continuando então, maná. Quando dizer que granjeais amigos com as riquezas, é o mesmo que dizer auxiliai com as vossas sobras os que têm necessidade e sede também, indulgentes para com os pecadores, não lhes imputando o mal que fazem, mas antes, ao que deve 100 casos de mal, mandar escrever só 50, e ao que deve 100 coros de erros, mandar escrever 80. É o ensinamento, vamos diminuir o prejuízo daquele, diminuindo o prejuízo daquele, vamos também crescer juntos. Mas, observai-os, precisam trabalhar para resgatar essa dívida, sem sombra de dúvida. Ninguém vai passar incólume. Jesus nos disse que ninguém deixará o mundo o orbe terrestre sem que restitua até o último ceitinho. Isso não é uma praga, mas é uma verdade. E graças a Deus, Deus nos permite as reencarnações, que são os momentos em que nós vamos resgatar as nossas dívidas. Diz ainda Haribachútil, fazer como fez o administrador infiel, assim chamado pelos seus acusadores. Os acusadores diziam que era infiel, porque não fazia a coisa direita. Mas que, na verdade, procedeu sabiamente, porque quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é justo no muito. Então ele foi chamado de infiel porque fazia aquela comercialização no papo, na palavra. Então, alguém disse que era infiel e estava fazendo a coisa errada. Não tinha nem porque, mas como vai provar o que ele estava fazendo? Então ele correu na frente, chegou ali. E além de trazer direitinho na escrita o que foi vendido, o que devia, bem como o valor, apresentando ao seu amo, ele trouxe a coisa, a escrita mais limpa e por isso ele angariou fundos para ele próprio. Se não fosse fiéis, é uma pergunta, se não fosse fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fosses fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? As riquezas da iniquidade são os bens materiais. Olha só, a riqueza da iniquidade são os bens materiais dos quais não somos mais que depositários. Nós vamos ali, buscamos um pouquinho mais, e vamos comprando e vamos fazendo, e vamos depositando e vamos depositando. E via de regra são riquezas injustas, e não são nossas. A gente vê muito disso, aliás, o comércio é isso. Quando compra um negócio por 10, e pode vender por 12, vai vender por 20 ou por 30. São riquezas injustas. Nós vemos isso. Estamos constantemente, no mundo o comércio é esse. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses para dizer uma coisa que eu fazia. Alguns já sabem que eu tive uma farmácia, sou farmacêutico, meio aposentado, a bioquímica, e eu tinha uma farmácia. Eu na minha farmácia, eu comprava, adquiria o medicamento por um preço, para revender por outro preço. Talvez os amigos não saibam, mas o governo taxa as medicações, chamadas medicações éticas e as medicações genéricas. Entretanto, existe outro tipo de medicação que são chamadas similares.
Não vamos entrar no mérito da questão, que não é o caso, mas os similares seriam aquelas medicações tipo ética, como se fosse ética, que não tem as provas como se tem nas éticas. Mas se pega o mesmo produto, o mesmo sal, faz a medicação e faz nossos laboratórios. Então, como isso não tem, como isso não paga, esse tipo de serviço não é pago para uma série de coisas, eu vou dizer só propaganda, por exemplo, que já dá para encampar bastante coisa, então eles vendem mais barato. A medicação ética pode custar, vamos dizer, R$50, um tipo de medicação. O genérico vai custar, digamos, 25, 30. E o similar pode custar até R$10. Aí então vem aquela história, né? Puxa, mas por que eu vou vender? Se eu compro por 10, eu vou vender por 20. E eu via pessoas, donos de farmácia, não farmacêuticos, que há que ser diferenciado, donos de farmácia, para farmacêuticos, que botavam preços exorbitantes. Chegaram a falar comigo, mas vem cá, tu tá por fora, tu não vai ganhar dinheiro assim. Não vai, tu tem que botar um preço, tem que botar 200%, que é o que estão fazendo. Eu cheguei a ficar com vergonha de dizer aquilo, de ouvir aquilo como farmacêutico. Mas é o que ocorre por aí. Abre os olhos, e similares de um modo geral, custa baratinho, o pessoal vende caro para chuchu. E em vista disso, não concorrendo para essa coisa ruim, essa grande rede, eu preferi fechar minha farmácia, até um pouco de ética. Fechei, eu tenho meu ganha-pão de outra forma, preferi não entrar nessa questão, sair com o corpo, cabeça limpa, dormir tranquilo. Não vão ser depositados. São riquezas injustas. E não são nossas. Porque não é. E com isso o camarada ganha, rio de dinheiro, aí está aí morrendo de uma hora para outra e vai ficar tudo aqui, conforme diz no popular, no caixão não tem gaveta. O que é nosso, que nós temos que dar valor realmente, são o quê? Os bens incorruptíveis, dos quais Jesus falou também aos seus discípulos, lembram? Para que os buscassem preferência, porque os vermes nos estragam, a ferrugem nós consome. E os ladrões não as alcançam, nem a morte os subtrai. Olha que bonito. A ferrugem não consome, os vermes não estragam, os ladrões não alcançam, e nem a morte vai subtrair. Por quê? Porque o que morre é o corpo físico. Nós, espíritos, continuamos com o nosso conhecimento daquilo que nós aprendemos. A fidelidade, como disse Jesus. Os discípulos, como tem a obrigação de fazer todos os que querem ser discípulos de Jesus, olha só, os discípulos, vamos nos considerar também discípulos. Como dissemos, todos nós temos a obrigação de fazer a todos que querem ser discípulos de Jesus. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, vamos fazer o que Jesus ensinou. Ah, mas eu ainda não posso, está certo. Podemos dizer que vamos ser assim, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em outro órgão. Entretanto, Jesus nos deu os ensinamentos. Os conhecimentos estão aí. Todas as obras, todas as doutrinas existem. Nós temos a nossa, a doutrina espírita, que nos traz tantos ensinamentos para nos ajudar, para nos servir, não cobra nada, absolutamente nada, a não ser que nós aprendamos e continuemos a servir. Então, os discípulos deveriam servir somente a Deus, que não é o amo, não se escravizando a qualquer inconsciente, endinheirado ou pseudo-sábio que lhe queira dominar a consciência. Como ela às vezes quer vender um negócio para uma pessoa, mas é pobre, ele vai vender a coisa por R$20. Mas o outro é rico,
tem dinheiro, e parece que tem medo, alguns começam a fazer desconto, a vender um amigo. Quer dizer, como o outro não é amigo, é pobre, ele vende caro. O outro que é amigo, mas que é rico, ele vende barato. Vê que é uma inversão de valores danada, né? O mundo está sendo uma inversão de valores desgramada. E ninguém pode dizer a Deus e a mamão. É Deus, é a mamão. Ou um ou outro, que senão vai desprezar um e vai amar o outro. Conclui tudo que acabamos de ler, que o título de infiel dado ao administrador foi mal aplicado. A princípio, quando nós lemos mal administrador, esse título foi mal aplicado, torcendo por completo o sentido que Jesus deu na mesma parábola. Mas você é um administrador infiel, você está... Não, torceram. A palavra divina, por ser falha quanto de humana, a palavra divina, por ser falha quanto de humana interpretação, ou seja, quando a interpretação humana é errada, e isso está cheio também, né? A palavra divina é uma coisa, mas as nossas interpretações, nós torcemos algumas vezes para ajustar um ponto um ponto de vista nosso, outros para ajustar o ponto de vista de uma multidão para levar adiante. Então, essa interpretação, quando ela é falha, faz-se necessário que recorramos às entidades superiores do espaço, para que lhe compreendamos sempre o sentido do Espírito de verdade. E aí nós buscamos então o quê? O mundo espiritual, no nosso caso. Vamos pedir as informações, as ideias, os ensinamentos que os Espíritos nos dão. Os Espíritos nos dão tantos ensinamentos. Mas Jesus trouxe os ensinamentos. Ele nos disse que mandaria o Consolador prometido. Não disse que seria uma pessoa, o Consolador, mas seria dito que seria os Espíritos, que não está no único ponto, está em todos os pontos, em todo o mundo, quem sabe. E esses bons Espíritos vieram trazer os ensinamentos, as palavras, a nos ensinar o caminho. E foi o nosso companheiro Hipólito Leão, Rivail, né? Nosso querido Allan Kardec, que compôs o Pentateuco pacientemente, laboriosamente, trouxe-nos esse compêndio de conhecimentos que nós vamos lendo, vamos aprendendo. Obviamente, uns demoram um pouco mais do que os outros. Isso faz parte da evolução, no estado evolutivo em que nós encontramos. Uma vez eu escutei o senhor falar, já li 3 vezes de um dos Espíritos, mas eu não entendo nada. Eu digo, realmente, a obra deles não é fácil. Nós temos que ler, aprender e procura praticar. Se você pratica, tu aprende. Agora, ler e esquecer, ler ou praticar, vai esquecer, com certeza. Então, o ideal é ler e praticar. Na prática se aprende. Eu sempre gostei da prática, por isso que eu digo isso com vontade. Quando eu fiz a minha faculdade, se eu tivesse um pouco da prática, eu teria pegado um pouco mais de conhecimento. A teoria, às vezes, dá um probleminha. E nós temos que ver, contar o seguinte, que não se pode servir a Deus e a mamão. Nós temos que estar ou num lado ou no outro. Se vamos seguir a Deus, seguir Jesus, é o caminho, verdade, a vida. E esse vai nos levar ao bom termo. Jesus não ensinou a ninguém a fazer fortunas. Ele não disse que a fortuna não é daqui, ninguém leva nada daqui. Aí ele próprio, quando Pilatos lhe perguntou, tu és rei? E ele respondeu, o meu reino não é deste mundo, se referindo ao mundo espiritual, à eternidade. Então, por que nós que dizemos que seguimos Jesus, estamos cada vez querendo mais? Obviamente, temos que ter o nosso valor,
temos que ter a nossa poupancinha, temos que ter o nosso troquinho no banco, porque as necessidades sobrevivem daqui a pouco. E nós temos que ter um troquinho antes de cair na mão desses que querem cada vez mais, para não chamar de banqueiros. Então nós temos que ter também o nosso troquinho para uma eventualidade. Ter dinheiro não é crime. O erro é a pessoa ter porque quer, aí a pouco, para se ter tanto como se quer em alguns casos, vive na base de medicação, porque não consegue dormir de noite, está pensando que no dia seguinte ele vai ter que fazer uma falcatrua para ganhar mais. E, no entanto, está se perturbando. Aí vem aquele negócio. A administração só do dinheiro e do corpo e da saúde. Nós somos administradores em todos os sentidos. Não é só administrar os bens materiais, principalmente os bens espirituais e, se referindo à nossa convivência, também saber administrar. E se os cristãos de todos os tempos encontram dolorosas situações de perplexidade nesse caminho, nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor, a que devem servir. Falsos sentimentos. Eu amo, meu Deus. Eu amo Jesus. Chega de fora e está fazendo totalmente diferente a coisa. E como o reino do Cristo, ainda não é na terra, como ele disse, o reino não é deste mundo, você pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Isso a um só tempo. Ou a um ou a outro. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. O vício e o dever. O dever é uma coisa, o vício é outra. O vício, via de regra, nos leva ao lado ruim, ao lado negativo. E existem vários tipos de vícios. Às vezes falamos de vício, lembramos sempre de drogas, mas tem gente que tem o vício de passar a perna no outro sempre. É o prazer dele, é a vida da pessoa fazer isso. Ele não pensa que está usurpando o outro. O que dizer de um homem que pretendia dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Como é que uma pessoa vai conseguir dirigir um lado para o bem e um lado para o mal? Vai dar zebra, porque não tem mais ou menos. Uma noite ele lá, ou é, ou deixa de é, como dizia o meu amigo, brincadeira, né? Ou é, ou deixa de é. De que ele me disse isso, ria, Beto. Ou é, ou deixa, eu creio, deixa de crer, ou é, deixa de é. Cristo, Deus, Jesus, nosso querido mestre, é a linha central das cogitações. Se vamos dirigir 2 centros de atividades, e se são antagônicas, não vão dar certo. Então nós temos que ter nossa bússola, a luz que vai iluminar o caminho. E Jesus é o Senhor único, depois de Deus, para que os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz, a luz do primeiro dia evolutivo, adquirimos para o quê? Para a redenção com o sacrifício do seu amor. Sacrifício do seu amor. Há quem diga que Jesus morreu para nos salvar. É uma expressão que eu não gosto muito. Jesus morreu porque fomos ignorantes àquela época, que nem entenderam a sua mensagem. Então, ele morreu porque nós não entendemos. Se tivesse entendido, talvez houvesse uma modificação. Mas aquilo fazia parte também da missão dele aqui na Terra. Mas ele deixou muita coisa boa, muita coisa boa, e nós vamos pegando aos pouquinhos. Porque nós somos servos dele. E precisamos entender os interesses sublimes com a humanidade. E é para isso. E para isso é necessário que não fugir do mundo nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim
transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos ciclos de luta em cela de trabalho de Jesus, trabalho do Cristo. Isso é que nós temos que fazer, ser sinceros, ser fiéis. Mas eu não consigo, não faz mal, não consegue hoje, mas vou conseguir amanhã. E o amanhã não é o dia seguinte, o amanhã pode ser numa outra reencarnação. A tarefa primordial do discípulo, portanto, é o quê? É compreender o caráter transitório da existência carnal. Nós estamos de passagem. Para que querer acumular tanta coisa se não vamos levar? Vamos acumular, sim, os ensinamentos, de preferência no bem. Entender o bem. E com isso oferecer o quê? Vamos oferecer esses divinos benefícios àqueles, aos nossos semelhantes, aqueles que nos convivem conosco, que nos procuram. Essa é a mensagem da parábola do administrador fiel. Havemos que compreender que nós somos administradores, nós somos apóstolos, todos nós, seja em doutrina que for. E quando pretendemos administramos de um modo geral muitas coisas. Não é só a parte monetária, é a vida em si, o bem corporal, nosso lar, nossas atitudes para com os outros. Tudo isso faz parte da nossa administração. E bem administrado, estaremos bem vistos aos olhos de Deus. E com isso nós vamos buscando não uma sacolinha de bônus horas para uma vida, uma existência posterior. Meus queridos, já falei para a Chuchu, falei demais para o meu tamanho. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Fiquem abertos para que assim possa ser feita. Ou será que está todo mundo dormindo, que ninguém está me escutando? Meu Deus do céu. Uma vez eu vi uma gravação de um palestrante. Ele foi convidado a uma casa espírita, numa outra cidade, e ele chegou, foi apresentado, e ele disse, boa noite. Aí um ou outro, boa noite. Aí ele me disse assim, ele fez uma brincadeira. Normalmente, quando eu faço uma palestra, as pessoas costumam dormir após uns 15 minutos, 20 minutos. Aparece coisa, o pessoal já está dormindo antes de eu chegar. Ele ri, falou boa noite, todo mundo boa noite. Uma doença incurável é uma forma de má administração? Pode sim e pode não. Eu costumo dizer, viu, Roberto, que afirmar certas coisas às vezes é muita petulância da minha parte. Querer saber tudo, conhecer tudo. Então, nós vamos procurar desmembrar para tirarmos uma ideia. Uma doença incurável é uma forma de má administração. Em princípio, até poderia dizer que sim, mas que pode não ter sido na existência atual. Ela pode ter sido mal administrada numa outra existência. Então a pessoa já viveu em épocas passadas e nessa época ele fez o que não devia fazer, se desvirtuou, não soube administrar e com isso adquiriu algum problema grave. Que problema é esse? Que não some no físico. Ele é moldado também no perispírito. O espírito, quando desencarna, quando se desvincula dos laços que o ligam ao corpo orgânico, ele leva algumas mazelas, algumas sequelas do corpo que ficou na Terra. E isso pode ser uma forma de que ele, numa outra existência, apareça com essa doença que, em princípio, torna-se incurável, para que ele tenha o que? A paciência, faz uma prova de paciência. Eu sugiro a você, meu querido Roberto,
quando pegar o livro O Céu e o Inferno, e na última parte ele fala de expiações terrestres, e vê o caso do menino do quarto, o número 4, Marcel. É uma história bonita, uma história assim, muito edificante, de um sentimento muito bacana, e a gente vai compreender um bocado de coisa ali, daquele menino, o nome dele é Marcel, menino do quarto 4. Leia aquilo ali, que você pode até associar o que eu estou dizendo, e você vai tirar bastante informações desse pequeno trecho, não é uma página, talvez uma página e meia. Leia com cuidado, devagarzinho, e vai entender por que muitas vezes estamos aqui na Terra sofrendo um certo tipo de doença, e alguém vai dizer, mas o que esse nada fez para estar com essa doença se ele não fez nada? Por que os irmãos dele não são assim e ele é assado? Isso tudo tem resposta na nossa doutrina. Essa doutrina, ela dá bastante explicação e faz com que nós tenhamos a capacidade de entender. Quando nós compreendemos, né, nós entendemos, nós vamos aceitar, entre aspas, vamos passar por aquelas necessidades. Cada vez que nós aceitamos, entre aspas, que eu digo, nós passamos calmos, tranquilos pelas algumas doenças, isso significa que nós estamos dando um passo rumo à nossa evolução. Nada é perdido, tudo é prova. Ok, Rogério, né? Tem um rim policístico, que é uma doença genética, foi transferida pelo meu pai, que tinha Pois é, aí no caso, vamos dizer, a doença física, orgânica, ela está sendo transmitida geneticamente. Não é? Mas quem sabe, veja você como é que a doutrina junta as coisas. Quem sabe, vou botar no seu caso, você me permite usar o seu exemplo, que você encarnou nessa família porque você precisava de ter esse problema para a sua evolução. Então o mundo espiritual é tão sábio, ali os geneticistas espirituais é de uma sapiência tal, que eles pegam esse espírito aqui, para ele ter a sua evolução, ele precisa passar por isso. Então eles vão lá no fichário, que tem aquele espírito, olha, essa aqui, a sua família tem esse problema. Aí então coloca a pessoa naquela família, para que tenha aquele probleminha que vai ajudar. É interessante isso, mas é o que acontece. Agora cada um ter paciência, né? Orar, rezar e pedir sempre a Deus que tenha força, né? Que ganhe força, porque todos nós passamos pelas nossas necessidades, temos que ter fé e aceitar de alguma forma, com alguma paciência. Muito bem, nosso tempo expirou. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Roberto, aquele abraço, viu? Resignação, isso aí, Roberto. Muito obrigado pela sua participação, que nos ajudou também. Alguém quer mais alguma colocação? Eu não quero mais para meus amigos. E eu costumo chamar uma pessoa para fazer a prece. A pessoa chama-se Silvia. A Silvia Espinetti. Hoje é terça-feira, vai trabalhar mais tarde. Como ela já chegou, diz que soldado no quartel quer trabalho, cadeia, então não vamos dar trabalho para Silvia. Pode ser, Silvia. Queridos amigos, muito obrigado pela paciência. Eu passo para a Silvia fazer a nossa peça de encerramento. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? O som está ok? A voz não está muito boa, não, mas aqui. Roberto, Hermes, Deusa, Mana, Beth, Marli, Rogério, Roger e Soldado Universal, que chegou agora e vai trazer sua luz para a prece, para que todos nós possamos receber, nesse instante, juntos, a luz do Mestre Jesus, envolvendo-nos em sua paciência, em sua alegria, em seu amor. De Jesus, que cada um aqui receba o que mais necessita. Que a sua luz envolva cada um cômodo de nosso lar.
iluminando e limpando das energias negativas. Envolva principalmente os nossos corações, para manter fiéis aos teus ensinamentos. Ampara-nos, Senhor, para não nos deixar cair em tentação, e livra-nos do mal, para que possamos seguir sempre caminhando junto a Ti. Ilumina, Senhor, aqueles que moram conosco, os parentes sanguíneos, os amigos, chefes, subalternos, que todos recebam esta luz de agora. Envolva todo o nosso corpo em harmonia, na circulação sanguínea, na circulação do ar. E, Senhor, pedimos encarecidamente por todos aqueles desencarnados que conosco convivem, mas ainda aos que precisam do Teu amparo. E, acima de tudo, aos encarnados e desencarnados, perdidos no desespero, nas ruas, nos hospitais, abrigos, presídios. E ilumina os corações, Senhor, dos dirigentes políticos, empresariais e religiosos deste planeta, para que cada um receba Tua luz e percebam a importância e a responsabilidade do cargo que ocupam. Obrigada por esses momentos de estudo e que as reflexões dele permaneçam em nossas mentes, hoje e sempre. Que assim seja.